Um dos principais indicadores para descobrir se a nossa liderança está dando feedback de uma maneira adequada é quando a gente roda uma entrevista de desligamento, faz uma entrevista de desligamento individual e a gente descobre que o colaborador ele não foi pego de surpresa ali na hora do desligamento. Eu sempre costumo falar que se um colaborador ele foi pego de surpresa na hora do desligamento, é sinal que esse gestor, esse líder falhou na hora de dar um feedback. Por que eu trago com tanta ênfase esse ponto? Quando o gestor ele tem isso como prática no dia a dia de trabalho dele, ou seja, que ele tem essa habitualidade de dar feedback, é pouco provável que esse colaborador ele seja surpreendido na hora de um desligamento. Então, quando a gente começa a mapear ali os principais indicadores para descobrir se a nossa liderança está dando feedback de uma maneira habitual, a melhor forma de você fazer isso é através da entrevista de desligamento. E ali você pode utilizar dentro dessa entrevista uma das primeiras perguntas que é: você esperava por esse desligamento? Você foi pego de surpresa na hora desse desligamento? Pode ser que esse colaborador ele tenha recebido feedback, mas esse feedback talvez ele não foi passado de uma maneira adequada, ou seja, o gestor não deu uma ênfase que aquilo era um feedback, que de fato aquela conversa era um apontamento que poderia culminar num processo de desligamento, e aí por vezes esse colaborador ele toma um susto ali na hora de ser desligado. É por isso que eu sempre bato muito na tecla, principalmente nos treinamentos com a liderança, na importância desses líderes darem feedbacks de maneira habitual, de maneira rotineira ali junto com esses liderados. E principalmente dar essa ênfase na palavra. Eu inclusive dou uma técnica que é muito interessante aqui junto com a liderança, que é sempre quando você for dar um feedback, usa a palavra feedback no início ou no final dessa sua conversa. Exemplo: ei, fulano, vamos lá conversar, eu preciso te dar um feedback. Imaginando que esse líder esqueceu ali de trazer essa menção no início, ele pode fazer no final. Ele vai lá, passa todo o feedback para o colaborador e no final ele reforça, fala: olha, isso que eu te passei agora foi um feedback. Então é muito importante que essa liderança tenha esse cuidado de não só dar o feedback, que já é um grande passo, mas dar o feedback de uma maneira adequada. Fazendo isso, ele diminui esses sustos, essas surpresas na hora que um colaborador ele é desligado da empresa. E ali ele tem um indicador muito positivo ali de pessoas que de fato tiveram uma primeira, uma segunda, uma terceira chance antes do fato consumado, né? Ou seja, antes dele ser desligado da empresa. Tá? Então esse, sem sombra de dúvidas, é uma ferramenta fundamental e uma prática que cada vez mais a liderança precisa estar habituada, precisa trabalhar, que é dar esses feedbacks rotineiros para que ninguém seja pego de surpresa na hora do desligamento.